Eu quero começar com a pergunta mais simples de todas, que é o que é timidez? Da onde vem a timidez? O que explica a timidez no nosso comportamento, André? A pergunta é simples, a resposta nem tanto, né? É mesmo? Mas então, bom, vamos lá. Primeiro que o conceito, né, timidez, ele é uma coisa muito mais assim, presente na linguagem cotidiana do que propriamente um assunto mega estudado, o termo, né, timidez. Então existe uma certa ambiguidade no que significa timidez. Cada pessoa tem uma noção na cabeça do que é, tem também definições na literatura, mas enfim, se estuda muito mais na psicologia o termo introversão, então ele é um pouco melhor definido. A timidez, inclusive, só para antes de eu trazer uma definição aqui para a gente poder partir dela, para quem não sabe, a gente já fez lá no nosso canal o Minutos Psíquicos alguns vídeos que estão relacionados a esse assunto, uns sobre timidez, tem também sobre vergonha, sobre por que a gente fica vermelho em algumas situações, né? Fica com o rosto vermelho, enfim. E a definição que a gente traz no vídeo de timidez é basicamente a seguinte: ela é uma característica de algumas pessoas que se sentem ansiosas, que se sentem muito tensas, desconfortáveis num contexto onde existem outras pessoas. Até certo ponto, todo mundo exibe essa característica em certas condições, mas algumas pessoas têm muito mais timidez do que outras, né? Por exemplo, eu e o Ed provavelmente somos pessoas pouco tímidas, de maneira geral, mas não tem situações nas quais você se sente tímido, Ed? Pô, minha namorada fica pistola comigo, porque eu não gosto de pessoas que eu não conheço. Então eu fico muito tímido com quem eu não conheço. É meio estranho de falar isso, mas eu fico muito retraído. Cara, mas isso aí é extremamente comum, assim. Eu acho que a situação onde a maioria das pessoas se mostra tímida é exatamente essa, é a do contato com pessoas desconhecidas, sei lá. Você está na fila de um banco, você está na fila do supermercado, sabe? Você está diante de pessoas com quem você não tem intimidade, isso já te deixa um pouco mais na sua, um pouco mais apreensivo. Agora, algumas pessoas vão um pouco além disso, né? São mais tímidas. E outra coisa, por exemplo, a timidez que você sente, eu não sei, né? Até se quiser comentar depois melhor, mas eu me sinto um pouco mais tímido quando eu não conheço as pessoas que estão na minha volta. Mas é relativamente tranquilo, é uma timidez de boas que nunca me deu muitos problemas, que não me impede de conhecer as pessoas, interagir com elas, alcançar as minhas metas e tal. E isso para algumas pessoas acontece, elas têm dificuldades que realmente limitam a vida delas. Aí, dependendo do nível, a gente pode até entrar depois no assunto de transtornos mentais, mas a timidez em si não vai entrar nesse mérito, né? Ela tem mais a ver com a nossa personalidade, todo mundo tem um pouco de timidez sob certas condições. Mas a introversão em si, ela tem alguma. Talvez seja pergunta aí de US$ 1 milhão, mas ela tem alguma causa? Ela tem alguma justificativa? Tipo, sei lá, uma formulinha do se X, portanto Y ou não? Ah, cara, se X, portanto Y é complicado, mas assim, na psicologia a gente parte do princípio de que não existe comportamento aleatório, sabe? Tipo, a pessoa ela é introvertida por motivos aleatórios, por motivos completamente misteriosos. A gente parte do pressuposto de que existe alguma coisa que levou a pessoa a agir daquele jeito. Os pesquisadores dessa área, né, que estudam esse tipo de característica da personalidade, têm feito várias pesquisas para tentar sistematizar isso, né? Quais são as características mais relevantes, quais são os melhores preditores. Então, tem várias causas, como qualquer característica humana, existem várias causas, existem vários fatores que predispõem alguém a se mostrar mais tímido ou não. E alguns desses fatores a gente pode citar aqui agora, né? No vídeo, por exemplo, eu falo de alguns desses fatores. Existem fatores genéticos, a Ah, maioria das características da personalidade, a maioria não, todas as características da personalidade são de alguma forma impactadas pelos seus genes. Se você compara as personalidades de gêmeos fraternos e gêmeos idênticos, ou seja, gêmeos que têm praticamente o mesmo genoma ou tem um genoma um pouco mais diversificado, no caso dos fraternos, você observa que, sabe, tem muitas semelhanças. Não para todo mundo, não é 100% a regra, né? Mas se você olha na média, gêmeos idênticos são muito mais parecidos entre si do que gêmeos fraternos. Então a gente sabe que tem algum fator genético que contribui. E aí, se a gente for para outra parte da equação, digamos assim, que é o ambiente, a história de vida, aí tem um monte de coisa
que influencia. E uma das coisas que eu mais tenho me interessado em estudar e discutir também, tem alguns vídeos vindo aí no canal que vão um pouco nessa direção, é o papel da cultura nas nossas características, que nem sempre é uma coisa tão fácil de ver. O papel da cultura. Porque tem muita coisa que a gente faz, Ed, acho que você vai começar a reconhecer aqui junto comigo, que basicamente, assim, se a gente tivesse talvez nascido em outro lugar, tivesse sido criado em outra família, provavelmente as coisas seriam diferentes, você não acha? Faz todo sentido. Eu morei no Reino Unido. Falei. No Reino Unido, a diferença de relacionamento das pessoas pra gente que nasceu no Brasil, que a gente é muito afetuoso, é muito grande, assim, parece que tá falando com um alien às vezes, assim, de tão diferente que são as pessoas. Cara, vou citar um exemplo totalmente aleatório e tosco aqui, que ilustra um pouco isso, mas enfim, o objetivo é só ilustrar, né? Tem uma série da Netflix chamada, sei lá, Ilhados, Largados, não sei o quê, sabe? É uma série... Pô, pelo amor de Deus, Brincando com Fogo! Não é Brincando com Fogo, não. Ah, tá. É uma coreana. Ah, não, então não sei. Coreana Ilhados, Largados e não sei o quê. O pessoal vai saber aí do que eu tô falando. Eu não assisto essas coisas muito, sabe? Eu não sou muito de assistir reality show. Mas nesse ano, eu tô numa vibe de querer ver coisas que eu não costumo ver para me permitir conhecer coisas novas, curtir coisas novas. E eu fui lá e vi, né? E acabei vendo tudo e tal. Isso, Solteiros, Ilhados e Desesperados. Isso aí. Boa. E aí, cara, é uma cultura muito diferente da nossa coreana, né? Eu não sei se a galera que tá assistindo tem alguma noção, mas eu já sabia que era muito diferente. Eu fiquei curioso para ver na prática. Porque a ideia, assim, é um monte de... São vários caras e várias minas que são colocados lá numa ilha paradisíaca e meio que a ideia é, tipo, galera, se vira aí, se flertem aí, formem casais e tal. É focado nisso, né? Na pegação. Só que assim, cara, não tem um beijo na boca na série inteira. Ô, louco. Aí você compara com esse que tem aqui no Brasil, Brincando com Fogo. Brincando com Fogo, de Férias com Ex. Pô, no primeiro episódio a galera já faz muito mais do que isso. Então... Você falou de reality. O próprio Brincando com Fogo tem a versão americana, tem a versão Latinoamérica e tem a versão brasileira. Uhum. A brasileira, em 3 episódios, eles quebraram o recorde do reality de coisas que não podiam fazer. E é muito disso de cultura, assim, porque tipo, na americana eles demoram episódios para se beijarem. Na brasileira, no primeiro episódio, a galera já beijou 3. Já foi, já voltou, já foi. Exato, de novo. Velho. Eu acho que essa parada do reality ajuda a ilustrar o que eu tô falando da cultura, sim. Porque assim, cara, tudo bem, é um reality, né? Vamos lá, não é como se o comportamento das pessoas ali no reality fosse uma cópia fiel do que elas fariam se elas não tivessem filmadas o tempo todo. Mas também não é como se elas estivessem fazendo algo, sei lá, completamente nada a ver com o que elas fariam, né? Até porque as pessoas bebem álcool, elas ficam, às vezes, muito tempo sendo filmadas, vão se acostumando um pouco mais. Isso também serve para o Big Brother, né? Mas o Big Brother é pior ainda, porque fica muito tempo, é confinado e tal. Então, assim, cara, nesse que eu tava falando, Solteiros, Ilhados e Desesperados, cara, para ver uma conversa, a conversa até que é de boas, mas para evoluir disso para qualquer outra coisa, é uma burocracia, velho. As pessoas não falam as coisas, sabe? Fica tudo meio que o cara está sentindo uma parada, mas não fala, a outra mina não está interessada, mas não fala. Depois, né, claro, vai evoluindo e fala, mas enfim, isso aí não é por acaso, isso aí tem a ver com uma cultura na qual essas pessoas foram socializadas, uma cultura na qual essas pessoas vivem, porque são as duas coisas contribuem, né? Não só a cultura na qual você nasceu e se desenvolveu nos seus primeiros anos, mas onde você vive, porque vamos supor que você nasceu na Coreia e veio para o Brasil. Muita gente muda comportamento, muda as suas tendências comportamentais como um todo, porque está aqui no Brasil. Porque senão, cara, a pessoa não consegue viver a vida dela relativamente bem. Faz todo sentido. Tem uma frase que eu ouvi do Diego Falco, que é uma frase que eu acho que ilustra muito de todos esses exemplos que você falou, que tá aqui até anotada no meu caderninho de notas, que é que a gente, seres humanos, nós somos seres biopsicossociais, e que a gente não consegue separar o bio nem do psico nem do social, né? E acho que essa questão da timidez que você falou tem isso, porque bio tem o gene, o psico, a relação pessoal, criação, etc.,
e o social do ambiente que ele está sendo criado, né? Exatamente, cara. Mas uma coisa que eu quero te perguntar, tem como a minha timidez, ela se agravar com o tempo? Então, vamos Com supor certeza. que... É mesmo? Tipo, eu era uma pessoa super extrovertida criança, chega na vida adulta, eu pioro. Tem como acontecer isso? Cara, tem super, assim, porque, claro, né, o que a gente sabe hoje, os dados que a gente tem sobre mudança de personalidade, estabilidade da personalidade e tal, como um todo, os dados, eles sugerem que as pessoas tendem a ser bem estáveis, em média. Ou seja, você muito provavelmente exibe uma série de características de personalidade de uma forma relativamente parecida ao longo do tempo. É claro que, assim, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, existem mudanças ainda bem consideráveis, mas muitas das características que as pessoas exibem na fase adulta, elas já exibiam em algum nível anteriormente e exibem de forma mais acentuada depois. Então, você sabe, você percebe que tem uma certa estabilidade nos traços. Só que, cara, eventos dos mais diversos que podem ocorrer na vida de alguém são capazes de causar mudanças temporárias e também mudanças radicais na nossa personalidade, nas nossas crenças e tudo mais. Eu vou dar só um exemplo aqui para ilustrar, e a gente pode depois aprofundar se vocês quiserem. Pensa numa pessoa que, sei lá, né, nasceu, tem uma personalidade X, e para ela é relativamente tranquilo, sei lá, estar na sala de aula, participar das atividades e tal. E com certeza muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. Chega um dia que ela tem que fazer a sua primeira apresentação na frente da turma. Ah, como todo mundo adora fazer isso, né? Adora. Todo mundo levanta a mão para ser primeiro. Eu tinha uns amigos que morriam antes de ir para frente Não, da sala. exato. Então tem pessoas que já têm essa timidez, assim, digamos, antes até mesmo de ser exposto a essa situação. Mas vamos supor agora alguém que não tinha muito isso, né? Não era tão aversivo assim para ela. Só que aí ela foi fazer a apresentação e ela teve um branco. Ou então ela foi fazer a apresentação e reparou, por acaso, que tinham algumas pessoas rindo dela, comentando. Enfim, a gente pode citar vários exemplos. Cara, esse tipo de situação, dependendo de como ele é interpretado e das crenças que a pessoa tem, que vão meio que direcionar ela para certas interpretações, pode gerar uma situação extremamente angustiante ali, extremamente marcante, e talvez apenas essa situação ou outras que se sigam a essa podem deixar essa pessoa assim, cara, cada vez com uma reação pior a esse tipo de situação, ao ponto dela depois, cara, simplesmente assim, falar, olha, não tem como fazer, sabe? Ela começar a evitar de fato essas situações ao máximo, né? Claro que nem sempre vai ser possível, e quando ela tiver que se colocar nessa situação de novo, vai ser horrível, vai ser pior ainda. Enfim, então esse é um exemplo, dá para mudar muito, assim, dá para a pessoa não ter problemas com isso e passar a ter, porque passou por certas experiências estressantes.